Hoje nós vamos começar na jornada da Rede Crescer. Hoje seria o início da etapa 3. A jornada inteira ela é composta de 6 etapas. E como a gente está fazendo de 2 em 2 aulas, hoje nós estamos começando a etapa 3. Essa é a última etapa que nós vamos fazer aqui. Então depois dessa aula nós teremos mais 3 aulas e encerramos a etapa 3. Hoje nós vamos falar sobre o governo invisível das emoções e perdão, o poder que gera vida. Esse primeiro slide aqui foi aquele que eu mandei para vocês lá no grupo, né? Falando, sempre eu gosto de fazer o comparativo da esfera natural em comparação à esfera espiritual, para a gente dar contexto do que a gente está estudando aqui, né? Para fazer sentido o que a gente está falando aqui. A senhora não quer sentar para cá? O sol não está batendo no rosto da senhora? Talvez fique melhor para a senhora, o sol está batendo bem no rosto da senhora. Tá? Aí o sol não vai bater no rosto da senhora. Então vamos lá. Olha só. Na ótica natural, as emoções são tratadas como resposta automática aos estímulos externos, que é assim que a ciência de desenvolvimento humano explica, né? Que as emoções elas são estímulos naturais do homem a qualquer coisa externa, ela responde, a emoção é aquilo que responde. Então, olha só, na esfera do desenvolvimento humano, o ambiente gera sentimento gera o comportamento, e o comportamento, ele passa a definir a identidade. Quem nunca viu a qualificação, acho que todos aqui já viram, né? A qualificação daqueles comportamentos explicando quem a pessoa é a partir do comportamento. Por exemplo, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Então, é nisso aqui que a gente está falando quando a gente está falando que o comportamento, para a ciência de desenvolvimento humano, define a identidade. É sobre isso que a gente está falando, sobre essa identidade que as pessoas se qualificam dentro disso, tá? Então, aqui eu coloquei lá o exemplo, né? Uma pessoa que reage constantemente com ira, ela passa a ser rotulada como uma pessoa colérica. Mas eu não sei se vocês lembram da aula que nós falamos sobre o poder das palavras. E nós falamos que palavras são sementes plantadas na eternidade. Então, toda vez que a gente fala, a gente gera. Então, por que quando a gente está fazendo um acompanhamento com um profissional, ainda que ele se intitule um profissional cristão, a gente sai de lá, assim, digamos, aleluiado, porque deu certo, falei das minhas emoções. Por quê? No primeiro momento, falar alivia as dores da alma. Porém, o que você falou, você gerou no mundo espiritual. Então, se você está falando do quê? De problema, de dificuldades, de coisas que você tem para transpor, automaticamente, o que você está gerando? Mais daquilo que você está falando. No mundo espiritual, toda palavra é uma semente. Então, por isso que a gente precisa de prestar atenção, para a gente entender o que a gente está estudando em diferença da ciência de desenvolvimento humano. E aí, a partir do momento que eu me intitulo como uma pessoa sanguínea, eu inconscientemente, eu aceito o meu comportamento. Porque agora eu falo, não, eu sou uma pessoa assim, e tudo que a gente não monitora não melhora. Então a gente precisa monitorar. E quando eu aceito isso como se fosse verdade, como se fosse algo natural, que eu tenho que reagir dessa forma porque eu sou assim, eu nunca vou mudar. Então percebe que o comportamento é sempre a última coisa que é afetada, mas a intencionalidade é sempre, como se diz, atrapalhar a nossa visão da nossa identidade. Na verdade, é deturpar a nossa identidade como filho de Deus. Então, tudo que a gente está falando aqui são sofismas que desconstroem a nossa visão de identidade como filhos de Deus. Cada um que a gente está falando numa esfera, né? Que afeta o nosso comportamento, mas que é uma esfera. Então, por isso que eu sempre gosto de explicar dessa forma, para vocês entenderem, na hora que eu estou falando que é sobre o natural, né? Que eles sempre pegam o natural para colocar como se fosse algo que não pode ser mudado. E não é assim. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência corpórea. Então, assim, o ser humano ele se torna refém do que ele sente, que é o que a gente vê hoje. Ah, mas eu não sinto assim. Ah, mas então as pessoas são
refém do que sente, né? E, claro, as pessoas que são refém do que sente, elas são também refém do que acontece ao redor dela, porque o que acontece ao redor dela vai definir como ela vai continuar se sentindo, porque ela está sendo o quê? Guiada pelos estímulos externos, não pelo governo interno, né? Então, olha só, a psicologia humanista, ela coloca a emoção num trono, porque é como se fosse a minha identidade, está lá como um trono. Então, o que são os jargões da ciência de desenvolvimento humano? Gerencie seus sentimentos, processe suas dores, ressignifique suas dores, do nome que a gente achar mais bonito, mas o intuito é fazer um controle externo. Então, é de fora para dentro, não é de dentro para fora, né? Então, equilíbrio, seu estado afetivo, essas coisas todas que nós colocamos lá. Então, dessa forma, as emoções, elas se tornam soberanas, elas que estão no governo da pessoa. Então, e dessa forma aqui, a razão se submete ao que a emoção está impondo. Por quê? Porque não tem governo, você está ali refém do que você sente, né? E na esfera espiritual? Na ótica espiritual, a dinâmica é completamente diferente. Por quê? Eu acabei de falar, a esfera natural eu vou regular o meu comportamento de fora para dentro. É o que as pessoas estão vendo de mim, né? É o que as pessoas estão vendo que eu preciso de colocar para que seja aceitável. Que as pessoas vão ver que eu esteja dentro do padrão comportamental que essa ambiência aqui requer. Então, isso a gente está formando o quê? Robôs, não pessoas, porque pessoas elas estão em processo de desenvolvimento. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai espremendo a gente naquilo que a gente falta aperfeiçoar. Então, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, o ser humano ele não é governado pelo ambiente, nem definido por aquilo que ele sente, como é na ciência de desenvolvimento humano. Ele é convidado, porque Jesus é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Ele convida a gente a viver a partir de um governo espiritual pré-estabelecido pela verdade. Porque se eu falo que eu sou cristão, o que me guia é a verdade. Tem que ser a verdade para me guiar, né? Porque é só a verdade que governa sobre a terra. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele não fala que Ele é a verdade à toa. O social tem autoridade dentro da verdade. Fora da verdade, você não tem autoridade, você vai apenas fluir no natural, né? Então, as emoções, elas continuam existindo na esfera espiritual, mas elas deixam de ser o quê? A origem para se tornar uma resposta. Porque a emoção não é a origem, não é o que está originando a minha identidade. Não, é ao contrário, é um processo ao contrário, né? Então, não é o que acontece fora que determina, mas é a posição que eu assumo dentro, que vai dizer quem eu sou no mundo espiritual, né? Então, a identidade, ela é construída a partir do quê? Ela não é construída a partir daquilo que estão me dizendo, mas aquilo que Cristo está revelando acerca de quem eu sou. E isso eu só consigo com um relacionamento com a fonte, né? Por exemplo, olha como que isso é tão forte no mundo espiritual, naquilo que Deus estabeleceu. Se você pega um peixe, qual que é o ambiente de governo dele? A água. Então, se você pega um peixe e coloca ele na terra, o que vai acontecer? Ele morre? Não é o habitat natural dele. Então, a Bíblia fala que Jesus é a videira e nós somos o quê? Então, se nós somos os ramos, nós temos que estar ligados na videira. Se nós estivermos fora da videira, não há vida. A gente existe, mas vida não vai ter, né? E morte não é só um estado final do corpo. Tem muita gente que está morta espiritualmente e que não tem vida dentro dela. Por quê? Porque a emoção está no governo. Então ela não consegue sair dessa postura, né? Por isso, no reino, o processo não começa no sentir, mas no crer. Não é aquilo que eu sinto. Ai, gente, eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo aquilo. Se você se guiar por isso, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque a fé, ela é antagônica aos sentimentos. Não é igual. Então, a gente já fica um spoiler aí, né? A fé, ela é sempre contrária ao que a gente sente, né? Então, é esse posicionamento que redefine a forma de perceber, interpretar e responder à vida, né?
Eu queria que alguém abrisse Romanos 12, 2. Se alguém puder abrir, quem conseguir abrir pode ler. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, Paulo já está nos advertindo que o padrão do céu não é moldado a partir da terra, não se amolde aos padrões desse mundo. Então ele já está dando um spoiler de que quando nós estamos fluindo pelo Espírito, o padrão do mundo não serve para nos guiar como filhos de Deus. Então, olha só, a gente já vai falando isso para fazer uma construção daquilo que a gente tem percebido. Então nós vamos falar um pouco sobre o trono do governo interior. Existe um trono dentro de cada pessoa, fato. Por isso que Jesus advertiu sobre a idolatria. Existe um trono, ele vai ser ocupado, ponto. Ele nunca vai ficar vazio. Esse trono que tem dentro do homem, ele nunca vai ficar vazio. Ou as emoções vão governar, ou a verdade vai governar, ou algum ídolo vai governar. Que não precisa ser necessariamente o que a gente pensa, né? Que muitos anos os cristãos endemonizaram os católicos porque adoravam imagens. Hoje nós estamos no mesmo nível, porque o maior problema hoje não é a adoração de uma imagem, é a adoração de nós mesmos. Jesus já tinha dado spoiler. Nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. É essa geração que a gente está vivendo, que as pessoas são amantes de si mesmas, então elas adoram a própria imagem. É a mesma coisa, é um trono dentro de você que está sendo ocupado pela pessoa errada, né? Que deveria ser Jesus. Então maturidade espiritual é nada mais, nada menos do que decidir quem tem autoridade sobre esse trono. Não é sobre coisas externas, é você governar dentro. Quem vai ter autoridade dentro desse trono? Então, não é viver pelo que a gente sente, mas é se posicionar por aquilo que a gente crê, né? Que é totalmente diferente. Então, emoções, elas não lideram, elas apenas revelam qual é o governo que está atuando no coração daquela pessoa. Porque ela pode liderar em algum momento, mas se você é cristão, você vem aqui no culto, se você for um emocionado, você vai chorar, você vai ficar feliz na presença. Saiu daqui, se você não teve essa decisão, primeira pessoa que te cortar no trânsito, a natureza vai vir à tona. Aí você já vai revelar quem é que está no trono, quem que está governando esse coração. Então, por isso que a gente precisa decidir quem é que vai governar o nosso trono interior. Se vai ser Jesus, ou se vai ser nós mesmos, ou se vai ser Satanás e a nós mesmos às vezes, entende? Porque isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Então, olha só, no reino só tem uma coisa. O reino de Deus, eu quero que vocês guardem isso. O reino de Deus, ele não é democrático. Não é. Ele é monárquico. Tem um rei, ele dita as ordens, e quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ele dita as ordens e que quem quer seguir, obedece. Então, não é democrático. O reino de Deus, ele é composto por um trono. Existe um rei que vai governar eternamente, que deu sua vida por nós. Se você decide por ele, você vai ter que negar a si mesmo. Então, o que você sente já não dita mais nada no trono do seu coração. Agora é sobre o que você crê. Então, é totalmente contrário, entende? A gente está fazendo o trono para a gente fazer o caminho aqui do que a gente quer falar. Por isso, a gente não muda porque a gente sente. A gente sente porque nós nos posicionamos. É depois. Por isso que é antagônico à fé. Porque eu tenho que me posicionar primeiro, me colocar nessa direção sem eu estar sentindo, e eu declaro a minha fé, e eu gero no mundo espiritual, e aí agora eu vou sentir, porque agora eu já gerei primeiro. É ao contrário, é movimento ao contrário. Por isso que ser cristão é andar na contramão do mundo, né? Quem abre Provérbios 4, 23? Quem achar pode ler.
Olha só o que o irmão Nelson leu. Acima de tudo, tudo que você deve guardar, guarde seu coração. Em algumas versões fala, porque dele procede a raiz de todo mal, de toda... Depende da versão, mas ele fala ali, ó, que é dele que vai sair as fontes da vida. Então a gente tem que guardar o nosso coração. Em muitos lugares a gente vai falar que o coração é o centro das emoções, né? Então por isso que a gente tem que guardar. Por quê? As nossas emoções, elas têm que ser guiadas, elas não podem nos guiar. Se elas nos guiar, nós vamos ter um problema sério. A gente que tem que guiar elas. Então, como que as metodologias de desenvolvimento humano, automaticamente elas tratam as emoções? As ciências humanistas, eles sempre colocam as emoções como uma base da percepção da realidade, porque eu sinto, aí eu estou sentindo isso. Então, para a ciência humanista, é o que eu sinto que dita quem eu sou, é o que eu vou fazer, é sempre a base do que eu sinto, né? Então, na verdade, o que ela coloca de uma forma subliminar? Que é a base da percepção de toda a realidade, é o que eu estou sentindo. Aí, nessa visão, eu coloco o que no governo? Entende? Aí eu não estou sendo guiado por aquilo que eu creio, eu estou sendo guiado por aquilo que eu sinto, né? Então, essa visão, ela leva o indivíduo a interpretar o que ele sente como se fosse verdade absoluta. Não, mas eu estou sentindo. É um fato? Você está sentindo. É um fato. Lembra que nós já falamos sobre isso, do fato e da verdade? Que um fato, ele é parte da verdade, mas não necessariamente ele é a verdade. Porque ele não diz a verdade toda. O que eu sinto é temporário, porque as emoções oscilam. Mas o que eu creio não é temporário, é eterno. É alicerçado na verdade. Então, olha só. Dentro dessa ciência de desenvolvimento humano, o que eu posso explicar? Eu posso ensinar. Eu posso ensinar a gerenciar o mundo interior da pessoa de forma que ela consiga alcançar um equilíbrio, né? Focando o quê? Na identificação do problema e na regulação emocional do problema, que é o que eu vou poder fazer. Mas nesse modelo, né, de comportamento, o que acontece? A identidade, ela é moldada pela experiência que eu vivi. A experiência que eu vivi agora me fala aonde que eu vou, como que a ciência comportamental fala, que nós somos seres que estamos evoluindo, mas se a gente evoluir a partir da nossa emoção, nós vamos cair num buraco sem fundo. Porque se a gente for a partir da nossa emoção, principalmente mulher quando está na TPM, meu Deus, a gente pensa cada coisa de vocês, homens, que a gente não pode nem contar. Te amo, amor. Ai, pai. Então, olha só. Quando a gente está nesse modelo, né, de gerenciar as nossas emoções, a gente sofre. A gente sofre. Porque a gente vai sempre precisar de um aditivo para poder gerenciar as nossas emoções melhores, para acalmar a nossa alma, né? Então, olha só. A identidade, ela é moldada pelas experiências externas, né? Fazendo com que as percepções não sejam confrontadas por aquilo que a gente crê, que é pela verdade. Porque quando a gente se guia pelo que sente, você não confronta aquilo que você crê com aquilo que você crê, que é a verdade. Porque a maioria das vezes que a gente sente é totalmente contrário àquilo que a gente crê. Porque é onde o inferno atua. Então é sempre contrário, né? Então olha só, se a gente só administrar isso, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar tipo aqueles ratinhos dentro da gaiola. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Então as emoções, embora elas sejam úteis, né, e essas ciências também, embora elas sejam úteis, essas abordagens, elas são centradas no quê? No homem. Elas são centradas no homem, resultando em um indivíduo governado pelo que sente e não governado pelo que crê, né? A dor emocional, ela passa a ser central e o foco se torna evitar o sofrimento e adaptar-se à experiência, que é aquilo que você está vivendo, né? Mesmo desalinhada da verdade, que é o que na maioria das vezes acontece, né? A gente vai com um problema lá na ciência de desenvolvimento humano, vamos supor uma mãe que tem um problema com o filho. Eu estou atendendo agora uma mãe que ela criou uma dependência emocional da filha, mas que é uma situação totalmente espiritual, porque o pai já tinha já tinha tido uma filha no outro relacionamento, com outra mulher, agora essa menina veio morar dentro de casa e a menina tombou o lugar dela, porque o pai faz o que a menina quer.
e deixa ela em segundo. O que ela fez? Pegou a filha desse casamento e põe na cama junto com eles. Ela está sendo guiada pelo que ela sente. Totalmente pelo que ela sente. O que o profissional vai falar para ela? Ela criou uma dependência emocional e nós vamos controlar isso. Mas na verdade isso não vai mudar com controle. Isso vai mudar com posição espiritual. E começa onde? Começa lá na primeira filha, né? Que é um sistema de compensação que ela está pondo na mente dela. Satanás usa o que já aconteceu. Ele pega sempre um fato legítimo e distorce. Aí ele põe a pessoa onde ele quer. Então é disso que a gente está falando. A origem não vai resolver na esfera emocional. Não vai. A gente pode regular esse comportamento, ajustar esse comportamento, mas se a raiz não for quebrada, vai passar de geração em geração. É por isso que a gente trabalha numa outra visão. Não é somente do comportamento, né? Não é no bem-estar da pessoa, não é só sobre isso. Um dia eu fui no Crente Podcast, eu falei assim, que terapia não era só sobre ficar bem. Terapia às vezes era para você ficar mal, para você entender que você é um ser relacional e o problema é você. Aí os psicólogos queriam me matar, mas glória a Deus que eles não me mataram. Ai, gente. Mas é difícil quando Deus mostra uma coisa pra gente, confrontar aquilo que está posto, porque ninguém aceita. E na verdade é sobre isso, porque uma ciência de desenvolvimento humano, que ele só ensina você a regular o que você sente, nunca vai te fazer uma pessoa melhor, nunca vai tirar você de um ponto A para um ponto B. Ela nunca vai ter o poder de fazer isso, né? Então, na verdade, o objetivo final dessa ciência acaba sendo o bem-estar da pessoa, mas não é um governo interior alinhado com a verdade, que é o que a gente aqui na Rede Crescer, a gente preza pelo governo que vai te alinhar. Para isso, talvez o problema vai ter que começar a arrumar em você, é de dentro para fora. Então, e aí às vezes as pessoas não querem, porque é mais fácil você se colocar no lugar da vítima do que da pessoa responsável em arrumar o problema, né? Então tem tudo isso aí também. Então olha só, mas essa regulação emocional, que é o que a ciência de desenvolvimento humano nos propõe, ela não cura. Não adianta, ela não cura. Eu não estou falando isso assim, talvez, ela não cura. Ela não tem o poder de curar a pessoa, ela tem o poder de fazer a pessoa administrar o que ela já sente. Exatamente. Aí eu estou falando porque a Jane fez psicologia, ela está ali. Amém. Mas olha, o melhor de tudo é ver uma pessoa que estudou, mas que realmente preza pelo princípio eterno da palavra de Deus. Porque o que eu estou fazendo hoje é contrário ao que todo mundo faz. E aí, eu sou a vidraça. Eu sou a que todo mundo vai bater primeiro. Por quê? Porque onde eu vou, todo mundo quer me matar. Por quê? Dentro da psicologia, a pessoa não pode falar o que ela crê. Ela tem que falar o que manda ela falar. Então, isso deixa também ela numa situação de refém, porque às vezes é até contrário àquilo que ela crê. Então, parabéns pela coragem de estar aqui, Júnior, e está realmente testificando que o que Deus está fazendo aqui é algo que não é da Ana e do Kleber, é algo geracional, que Ele quer quebrar. Então, eu creio nisso também. Obrigada. Então, olha só, regular emoções é o quê? Ajustar a resposta. Gente, eu estou bem brigando com esse microfone, eu não sei onde ele fica bom. Na hora que ficar muito alto, vocês me falam, porque eu não estou achando o ponto dele, não. Então, olha só, e ajustar só as respostas externas não transforma a origem. A origem é o que precisa ser transformado. Então, é administrar os efeitos, mas sem necessariamente tocar ali na causa. Que às vezes, a maioria das vezes, pelo menos nos meus atendimentos, 95% das coisas são espirituais. E a 5% do que não são espirituais naquela geração, mas é que a outra não resolveu ainda. Ou seja, tudo cai na esfera espiritual. Então o comportamento ele pode se tornar mais estável, mas o interior, se você não confronta com a verdade, ele continua sendo governado pelos mesmos fundamentos, que vem de geração em geração. Lembra que a gente falou na aula, acho que retrasada? Satanás não está nem aí se a gente vier para a igreja, glória a Deus, aleluia, falar o crente é influente. O inimigo não tem medo disso. Satanás não teme a título. Satanás não teme
a patente. Satanás teme a santidade. Satanás, ele teme um homem e uma mulher governado pelo Espírito Santo, posicionado em Deus. Não interessa, a pessoa pode ter um título de apóstolo, de pastor, de papa, de bispo, de qualquer coisa. Se não tiver santidade, Satanás vai mais querer que ele tenha mais título para ele levar mais gente para o engano. Entende? Então não é sobre isso. Então o indivíduo, ele pode até aprender a não reagir, e ainda assim dentro dele está podre, raiz de amargura, raiz de iniquidade, pode estar lá do mesmo jeito, porque não foi confrontado com a verdade. Então ele pode desenvolver autocontrole, e ainda assim está totalmente desalinhado da própria identidade dele. Ele pode estar controlando o comportamento e totalmente desalinhado da identidade. Pode, é o que mais acontece. Então, mas como assim? Acontece do jeito que a gente está falando para vocês aqui. Então, controlar as manifestações externas, ela não regula governo interno. Ela não regula. Governo interno, ele só é ajustado a partir da verdade. E para isso, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. A gente vai ter sim que jejuar, orar. A gente vai ter que fazer isso. Não tem como. Não tem como. Oi? Independente do que você sente. A gente não pode ser crente 6 horas, né? Aqueles crentes, irmão, 6 horas aí para mim? Que não dá certo, não vai continuar sendo governado pelo inferno. Então, a cura, ela não acontece quando as emoções elas são silenciadas, não. Mas quando aquilo que sustenta aquelas emoções é confrontado e alinhado pela verdade. Porque a gente pode fazer com que a pessoa silencie a emoção através de você convencer ela daquilo que faz mal para ela? Pode. Mas se aquilo não for confrontado com a verdade, o demônio não sai. O demônio não sai, não adianta, você precisa confrontar com a verdade. O que é maturidade emocional na ótica espiritual? O que a gente pode falar que é uma maturidade emocional, mas na ótica espiritual? Sem ser só na ótica almática, né? Na ótica espiritual, maturidade emocional não está na capacidade de evitar esses conflitos internos, mas na forma como o indivíduo se posiciona diante desses conflitos internos. Então não é a ausência das emoções intensas, não é a gente silenciar, não, eu calei minhas emoções e agora eu consigo regular elas de maneira que agora eu tenho maturidade emocional. Não é sobre isso, né? Mas é a clareza que a pessoa discerne o que é transitório e o que é permanente. Peraí, eu estou na TPM, eu quero matar meu marido. Isso é uma emoção, mas amanhã eu quero matar ele de novo? Amanhã eu sei que eu tenho uma aliança com ele? Então a maturidade emocional parte do que você entender, o que tem que te guiar, que não pode ser a emoção, que não pode ser aquele sentimento, que aquilo é transitório e não é permanente. Permanente é a aliança que eu tenho com ele. Então independente do que eu estou sentindo, não importa, eu continuo tendo uma aliança com ele. E dentro de uma aliança, como a gente não vai fazer essa aula, para as pessoas que são casadas aqui, dentro de uma aliança, a gente não dá para ele o que ele merece. A gente dá para ele o que a aliança que a gente fez com ele garante. Guarda isso. Dentro de uma aliança, você não dá para o outro o que a pessoa merece. Você dá para ela o que a aliança que você fez com ela garante a ela. Então, não tem nada a ver com o que você sente. Por exemplo, a Bíblia fala, pode falar? A Bíblia fala que o corpo de um e de outro, o meu corpo é dele e o corpo dele é meu. Então agora eu brigo com ele, fico de mal dele, vou fazer greve de sexo. Não tem nada a ver com a aliança que nós estabelecemos. A base dessa aliança não é o que eu sinto, entende? Então a gente precisa de entender isso e maturar isso, porque senão a gente vai sofrer. Dentro de uma aliança, imagina, Jesus morreu dentro de uma aliança, Deus ama dentro de uma aliança. Por isso que a semana retrasada que nós terminamos aqui, nós falamos daquele caso, que o seu Elias falou que precisava de posicionamento. O que nós falamos? O posicionamento já existe, mas existe uma lei espiritual governando isso. Importa primeiro servir a Deus. Essa é a lei espiritual. Então, a partir do momento que existe uma lei maior, esse comportamento dos dois aqui não estão dentro de uma aliança. E Deus ama dentro de uma aliança. Então a gente precisa de entender isso. Então, uma pessoa madura, ela não confunde o que ela sente com quem ela é. Porque se eu sou filho,
O que eu sinto, não pode falar mais nada. Eu posso brigar com o Kleber, querer matar ele, mas eu não posso falar assim, ó, agora eu vou ficar 3 anos sem ter relação com você. Até porque Paulo fala o contrário a isso. Não dê lugar para o diabo, né? Até para jejuar. Você vê, a Bíblia, ela é um livro de princípios. Se eu estiver fazendo um voto e meu esposo não estiver de acordo com ele, já anulou meu voto. Ele é a cabeça. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Eu vou fazer um jejum, e às vezes a gente faz pelas causas erradas, e aí a gente vai fazendo. Mas se tiver em desacordo, você está fazendo só uma dieta. Porque se teu esposo não estiver de acordo, até mesmo para orar, imagina, se a gente quer colocar o nosso sentimento na frente e falar assim, não, eu sou muito espiritual, agora eu vou orar, eu estou com raiva do Kleber, agora eu vou falar para ele assim, não, eu vou ficar 1 mês orando, fazer um propósito de oração, porque eu não quero estar com ele. Gente, eu pego casos assim, de pessoas, mulheres que estão tendo problemas hormonais, o marido não tem a compreensão, e aí, para ela ser aceita dentro daquela comunidade espiritual, ela tem que fazer tipo um propósito, e aí é um negócio que você vai vendo que é só uma religiosidade, porque o homem acaba se submetendo àquilo e fica tudo errado, o homem no lugar errado, a mulher fazendo um negócio errado, porque ela não está conseguindo ter uma relação saudável. Imagina, tudo errado, sem governo nenhum. Então é sobre isso que a gente está falando, de maturidade emocional, é colocar as coisas no lugar. Teve uma irmã que eu falei, não, irmã, você vai ter que conversar com seu esposo, você vai ter que ir num ginecologista, você vai ter que fazer uma reposição hormonal. É isso que você vai ter que fazer. Porque não tem outra coisa, é assim que funciona. Mas espiritualizar isso é bobagem, não funciona. Então, olha só, uma pessoa madura, ela reconhece as suas emoções, mas ela não vai construir a sua vida a partir dessas emoções. Há uma separação consciente entre percepção e verdade, entre experiência e identidade. Maturidade também se manifesta o quê? Na responsabilidade. Isso aqui é o que mais tem, porque hoje o que mais existe, gente, é gente imaturo. É o que mais existe, é gente imaturo. Então o indivíduo, ele deixa de atribuir as coisas ao ambiente, à circunstância, a outras pessoas, né? E aí ele começa a assumir esse lugar de responsabilidade a partir de um referencial de governo estabelecido dentro dele. Isso a gente precisa ficar muito claro que isso é uma maturidade emocional na esfera espiritual. Essa é na esfera da responsabilidade, não da gente, da vítima, da responsabilidade. Porque a maturidade, ela tira a gente do lugar de vítima e coloca a gente no lugar de responsável. É totalmente contrário. Então, como a Bíblia revela os sentimentos e as emoções? A Bíblia revela, tudo a Bíblia revela, tudo está lá na Bíblia. Então a Bíblia, ela não demoniza as emoções, não é nosso papel na Rede Crescer demonizar as emoções, não é sobre isso. Até tem um versículo que fala, Jesus chorou, ele se indignou, ele se entristeceu. Lá na Bíblia está contando todos os sentimentos de Jesus, né? Mas ele nunca entronizou as emoções dele. Nunca. Então a Bíblia revela que as emoções existem como indicadores do que, gente? De onde está o nosso coração. Mas a Bíblia também revela que as nossas emoções devem ser submetidas a um governo espiritual previamente estabelecido. Esses dias, foi uma pessoa na minha casa e perguntou sobre emoção. Gente, o Espírito Santo me levou num lugar tão profundo que eu não sabia. E ele falou para mim assim, Ana, vai lá ler Salmos. Eu peguei minha Bíblia, fui lendo Salmos, e ele foi falando para mim a diferença sobre quando a alma está no governo e quando o Espírito está no governo. E ele me levou, Salmo 141, 142, 143, e foi assim, ó, meu olho bateu como se fosse um raio-x, olhando quando Davi falava sobre a alma dele e quando ele falava sobre o Espírito dele. Quando ele falava sobre a alma dele, ele estava falando, meu coração está batido, eu estou mal, aquieta minha alma, assim, nesse sentido, não literalmente assim. E aí quando ele falava que o espírito dele estava assim, ele estava rendendo ações de graça. Então olha que coisa mais profunda. A Bíblia, ali no meio do Salmo, você vai vendo o tempo todo Davi colocando aonde ele está quando a alma está governando e aonde ele está quando o espírito está no governo. Então aqui nessa visão da Bíblia, a alma
é apenas um marcador para eu entender em qual momento eu estou vivendo. Se eu estou mais perto de Deus ou se eu estou mais longe de Deus. Porque quando eu estou perto de Deus, a alma não me governa. Quando eu estou muito distraído, a alma me governa. Então, a Bíblia, ela deixa claro ali nos Salmos e em algumas outras coisas, para a gente entender, né? Então, olha só, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 38 e 39, Jesus declara assim, ó: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, olha só, aqui a gente vai ver uma expressão legítima de Jesus falando da alma. Ele está falando que a alma dele está profundamente triste até a morte. Mas olha só, logo em seguida, a resposta de Jesus é assim, ó: contudo, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Rapidamente Jesus já reestabelece o governo, rapidamente. Minha alma está batida, mas contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Rapidamente ele já reestabelece o governo interno que está sendo guiado. Então, não negou que Jesus sentiu emoção, mas a Bíblia é clara em dizer que ele não foi governado pela emoção, ele foi governado pela palavra, aquilo que estava direcionado. Então, olha só, a alma sentiu, mas é o Espírito que governou. Então, tem uma diferença. E Jesus... Sim. Sim. Porque a gente está falando assim, né, que Jesus, ele estava ali com um domínio próprio, que era o fruto do Espírito, né? E realmente, os filhos de Deus, que são cheios do Espírito Santo, têm todos os dons do Espírito dentro de você. Aí você precisa de deixar ser guiado pelo governo que você estabeleceu quando você aceitou Jesus como seu Salvador, né? Então, olha só, Jesus, ele não negou o que ele sentia, mas também ele não se submeteu ao que ele estava sentindo, porque se ele se submetesse ao que ele estava sentindo, ele não tinha morrido na cruz, ele tinha corrido da cruz, né? Então, ele reconheceu a dor, mas ele permaneceu alinhado à vontade do Pai e o princípio eterno, o propósito eterno de Deus, que já estava estabelecido, né? Até mesmo quando Pedro quis ser governado pela emoção, ele falou: para trás de mim, Satanás, porque você não convida as coisas do meu Pai, você não está entendendo o que eu vou precisar de passar, né? Então não é sobre o que eu estou sentindo. Então a alma, ela sente o peso, mas é o Espírito que aponta o caminho correto. Por isso que a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito, porque senão a gente não vai conseguir discernir espiritualmente o que está acontecendo. Então as emoções, elas são sintomas, mas elas não podem ser a raiz. Até eu trouxe o mesmo texto de Abacuque, Abacuque 3, 17 e 19. Tá fácil aí, nego? Que você lê mais alto? Abacuque 3, 17 e 19. Esse texto é legal a gente ler para falar o que a gente vai falar. 17 e 19. O Senhor é 17 e 19, 3. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim ou exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, eles são os meus pés, como os do cervo, e faz-me andar nos meus lugares altos. 19. Então, olha só, vamos fazer uma analogia do cenário. Colapso econômico total, caos absoluto, sem comida, totalmente um caos emocional. Agora vamos ver as respostas esperadas dentro das nossas emoções, dentro de um cenário de fome, dentro de um cenário que você não tem nada para comer, sendo que o alimento, ele é a primeira necessidade do homem. Então o que ele está falando aqui? Que não tem fruto na vide, que os alimentos não tem campo, o fruto não está sendo produzido pelo campo, não tem vaca a malhada lá, não tem vaca, enfim, ele está falando que não tem nada, né? Então as emoções naturais esperadas, pânico, desespero, às vezes revolta, né? Porque tem muita gente que se revolta contra Deus. Eram essas as respostas naturais. Mas qual foi a resposta de Abacuque?
Qual que foi a resposta? Gente, a resposta dele, quando eu li isso a primeira vez que Deus começou a me falar de emoção, eu falei, uau, esse cara devia estar muito louco, o que ele tomou, porque ele, no meio de um cenário caótico dele, ele falando que todavia eu me alegrarei, não, ele fala eu me exultarei, não é só alegrar, me exultarei no Deus da minha salvação. Eu falei, cara, preciso ter a fé desse cara, porque ele está muito além do que eu posso imaginar, um cenário caótico desse, né? Então, olha a posição. Oi, irmão, pode falar. Mas uma coisa super interessante, esse livro só tem 3 capítulos. No capítulo 1, ele está revoltado, ele está denunciando um caos, ele está falando no baixo aspecto da alma. E no terceiro, daí tem um tratamento de Deus, meu justo viverá pela fé, e no terceiro ele está nesse nível, né? Sim. Então, assim, a fé dele, no capítulo 3, no primeiro ele está assim. Muito legal. O irmão Nelson, vocês ouviram o que o irmão Nelson falou? Que o pastor Nelson. Então, olha só. É muito engraçado, porque em todos os livros que a gente vai lendo, se a gente consegue fazer essa leitura que o irmão Nelson está falando, a gente consegue ver esse mesmo fenômeno em quase todos os livros. Quando você vai indo para os outros livros, Isaías também, quando ele começa a falar, a minha interpretação, Ana, gente, por favor, não é que está na Bíblia, é a minha interpretação da Bíblia. Lá em Isaías, a Bíblia faz questão de começar o livro de Isaías falando assim, no ano que morreu o rei Uzias. Aí eu imaginei, um profeta que fica dentro da casa de um rei só profetizando lá, a maioria das vezes ele se acomoda. Aí ele está lá dando sentença, ai de ti, aí fala, no ano que morreu o rei Uzias. Aí ele vai ter com o Senhor, aí no capítulo 6 ele fala, ai de mim, que tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio. Então mudou. Ele estava vendo tudo nos outros. Na hora que ele foi confrontado por Deus, ele começou a ver nele. Então esse mesmo fenômeno a gente vai vendo. Em outros livros da Bíblia é muito legal o irmão trazer isso. Então, o livro de Abacuque, ele passou por um processo, ele transicionou da alma para o espírito, porque é o último capítulo do livro. Então aqui ele já está totalmente no espírito. Olha só, a resposta dele é uma posição espiritual. Antes do que? Antes da emoção, porque se fosse na emoção ia estar tudo ruim, né? Então a alegria aqui que ele está falando não é emoção, não é uma sensação que ele estava sentindo. A alegria que ele estava falando é uma posição, é uma decisão governamental do que vai me governar a partir daquilo que eu estou vendo. Então olha só, não é a reação do ambiente, mas é a submissão consciente que ele teve à verdade. Porque no cenário natural estava tudo ruim. Mas vamos tornar passo a passo claro. Vamos lá, eu anotei aqui, a fome chegou. É um fato? Fato, é um fato, a fome chegou. O corpo dele reagiu. A emoção reagiu. Que a gente vai ter fome. A gente vai ter que tomar uma posição. O corpo reagiu. E a alma? Como que a alma interpreta nesse caso? Você vai morrer de fome. É a interpretação da alma, natural. Você vai morrer de fome. Mas isso é um sofisma. Porque quem é sustentado por Deus, a provisão vem de Deus e não da alma. Então olha só, o espírito automaticamente de Abacuque estabelece o quê? A verdade. Deus é meu provedor. Ele reestabeleceu rapidamente o governo. Tá? E a resposta dele, que a Bíblia fala, Jesus fala, para a gente orar com ação de graça, a resposta dele falou quem estava no governo espiritual dele. O que ele fez? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então o produto final, a ação dele, foi adoração. Aí olha só, gente, isso aqui é muito lindo de se ver. Por quê? Dentro dessa resposta dele de adoração, o padrão espiritual que ele revelou na esfera espiritual é o quê? É um ato de fé. O justo viverá pela fé. Então, a partir do momento que ele declarou, o que aconteceu? Ele estabeleceu um padrão espiritual. Então, a alegria do profeta não era um estado emocional que ele tinha que equilibrar. Não, ele estava colocando aquilo ali como uma arma de batalha espiritual. É a minha posição que eu vou tomar. Porque a minha posição que eu vou tomar vai ditar que direção vai seguir a minha vida. Se ela vai ser pro lado de cá ou pro lado de cá. Então vê que as nossas ações, o tempo todo, elas vão adorar alguém diante de um trono que tem no nosso coração e a gente vai tomar um resultado.
tem um resultado diferente? Pode falar, irmão. Dentro de toda essa teoria de busca hoje do conhecimento, da palavra, para você, de onde é que procede os sentimentos? De Deus. De Deus. E ele manda para você através de onde? Como assim? Não entendi. Vai mandar o sentimento, né? Você está falando que vem de Deus. Da alma. Da alma. Da alma. Só que a alma, ela não pode governar. E em relação ao coração, o que você diz? Coração, não é eu que digo, não, é a Bíblia que fala. O coração é extremamente enganoso. Eu acabei de falar, se a gente for guiado pelo coração, a gente só vai errar. Porque o nosso coração é enganoso. Mas e o tanto que é expressado sobre o coração? Sim, mas você já sabe qual. Você leu o contexto de quando é expresso? Ele é citado mais de 1000 vezes. Sim. E como ele é citado? E como? Trazendo vários contextos. Está falando sobre sentimentos. A gente olhar o coração, guardar o coração, Sim. o coração é enganoso, todo esse pensamento. Sim. E diante da ciência hoje, sabe que o coração ele produz neurônios. Não entendi. O coração produz neurônio. Neurônio? Nunca ouvi falar. Ela usa o coração para expressar o caráter de Jesus do tempo, né? Se carregar a esfera da alma. Sim. O coração. Porque, Sim. na verdade, é guardar as nossas emoções. É o centro das emoções. O coração na Bíblia, eu entendo como mente, na verdade. Guardar o coração é guardar que a gente. Guardar a nossa mente de não ser guiada pelas nossas emoções. Traduzindo, é isso. Trazendo, aí eu vou trazer o que eu estou vendo profundamente hoje, trazendo em relação a buscar e hoje a ciência comprovou o coração produz neurônios. Dentro do que eu estou fazendo isso muito, eu até pesquisei também algumas ferramentas. O nosso coração emite uma frequência, esse campo magnético que atinge 3 metros à nossa volta. Sim. E aí, com tudo que você está trazendo, se a gente olhar por esse lado, joga um pouco em cima do que eu estou fazendo. O nosso impacto em cima do ambiente é muito grande, através do que ele está sendo alimentado. Nossa vida é alimentada, como você já falou, olho e pelos ouvidos. E ele alimenta o meu coração. Estou trazendo uma analogia da área de tecnologia. Sim. Meu coração é um processador, a gente no computador, onde ele manda a informação para o chip 7, que seria o meu cérebro, gerar as ações adequadas que é feito. Aí o que eu vejo também além disso? Nosso coração é um receptor de Deus, receptor do sinal de Deus. Tudo em nós. Porque ele fala, eu não vou olhar nada que você está falando, estou nem aí o que você diz, mas eu olho o teu coração. Está na palavra, algumas vezes citar. Deus olha o nosso coração. Sim. Então, se eu trago esse controle do que eu alimento, você concorda que você não tem mais essa sensibilidade espiritual? Quantas vezes você está no ambiente, chegam pessoas e falam, caraca, essa pessoa não está muito. Eu vejo isso exatamente nessa energia que é emitida pelo nosso coração. Se é uma pessoa boa, automaticamente você sente um sentimento bom e ao contrário. Tem ciência também, tem pesquisas científicas, pessoas sem abrir a boca uma para outra, elas têm uma conexão extraordinária, porque a frequência delas estão na mesma linha, na mesma caminho. E aí você acaba matando o velho de dar o santo não bateu com o fulano. As pessoas. Sim. Essa frequência do bate Irmão, essa questão do coração. agora eu vou fazer esse próximo que a gente vai fazer, eu acho que trazer uma clareza maior do que a gente está falando, não só a respeito do coração. Por quê? A gente vai falar um pouco do mecanismo da mente justificadora. Vocês já ouviram uma frase que fala assim, que a mente mente? Já ouviram? Então olha só, a mente ela nunca é neutra, tá? Ela sempre servirá ao quê? Ao governo que tiver estabelecido no interior do homem. Então, quando a verdade governa, a mente, ela se alinha para discernir, para filtrar e para conduzir as decisões dela à luz da verdade, quando está alinhado. Mas quando a emoção assume esse lugar de governo,
A mente deixa de ser um instrumento de discernimento e passa a funcionar como um mecanismo de justificativa. Isso aqui é legítimo, tá? Então, olha só, nesse estado, a mente nunca ela vai confrontar o erro. Ela não vai. Ela vai defender, porque a mente ela é justificadora. Então, ela se torna o quê? Uma advogada. Advogada daquilo que está alinhado, construindo argumentos que legitimam sentimentos e sustentam decisões equivocadas. Então, vê que é toda uma construção, não é só o coração, é toda uma construção. Na verdade, tudo se resume ao governo que te governa, que é aí que vai definir as suas frequências a partir do governo, tá? Então, olha só, o processo é muito sutil, mas, olha só, constantemente, a emoção, ela emerge e a mente, rapidamente, ela organiza uma narrativa para validar aquilo que você está crendo. É assim que a mente funciona. Então, ela nunca vai fazer para corrigir, mas para proteger aquilo que ela está assumindo perante as outras pessoas. É assim que a mente funciona. Então, na prática, né, de uma forma simples, o indivíduo, vamos supor, ele sente raiva. A mente dele não vai falar assim para ele, ó, você está com raiva, isso aí pode te levar à ira, você precisa confrontar essa raiva. Não, a mente, ela vai fazer de tudo para afirmar, você tem direito de estar assim, porque afinal de contas aconteceu algo. Então, por isso que eu estou falando que a questão não é sobre coração, não é sobre mente, é sobre governo espiritual. E só tem duas distinções, ou é alma ou é espírito. E as outras coisas, elas são as consequências desse governo espiritual. Então, a consequência da mente que ela mente para a gente é o quê? A mente nunca vai apontar para a verdade, ela não aponta para a verdade, mas ela reforça a ideia. É compreensível você estar assim, afinal de contas, né? Você passou por isso, a mente, é esse o papel da mente. Então, olha só, se a pessoa sente rejeição, a mente ela não vai corrigir a emoção, a percepção que a pessoa tem, não, ela confirma. O que ela faz? Realmente, você não é valorizado. Esse é o papel da mente. Agora, eu vou ter que quebrar um protocolo aqui, irmão, porque, deixa eu te falar, quando o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, o Espírito Santo me levou a um lugar tão profundo. Ele me levou num lugar que, eu não sei, depois como vai fazer. Mas, olha só, o Espírito Santo levou eu para uma frase: o maior pecado de um homem é racionalizar Deus. Ele me deu essa frase, eu anotei. E quando ele começou a me dar o método da Rede Crescer, ele me levou lá na igreja, a segunda igreja, e aí ele falou, ao lugar onde habita o trono de Satanás. Quando eu comecei a escrever o método da Rede Crescer, o Espírito Santo falou para mim assim que ele não queria que eu usasse nada de base grega. E eu fiquei sem entender. Grega. Ele não queria que eu usasse o grego. Depois, o Espírito Santo foi me levando a lugares mais profundos. Por quê? São coisas tão profundas que não vai dar para mim explicar aqui agora. Mas, no resumir, o Espírito Santo me levou no lugar de mostrar para mim que lá na igreja onde ele denuncia Apocalipse, o lugar onde habita o trono de Satanás, é onde existe o segundo maior acervo filosófico do mundo. Por isso que ele me mostrou sobre isso, sobre a mente e as consequências. Então, você entende que é algo muito maior do que a gente pode falar aqui agora? E João 5, Apocalipse, Tiatira. É o segundo maior acervo filosófico do mundo. Então, todas as vezes que você for tentar explicar Deus, você peca. Deus não se explica. Por que o trono de Satanás? Porque era o maior acervo filosófico. Então, todo mundo na época se baseava em quem era. A Roma, ela subjugava os outros povos, mas subjugava onde? Na força. Mas os gregos subjugavam onde? O intelecto. Então, o intelecto de querer você entender Deus ficava servindo no trono de Satanás, porque Deus quer racionalizar o que é espiritual. Deus é eterno. Não tem como o Kleber explicar Deus, mas eu quero explicar. Isso é Satanás, por isso que o Espírito Santo diz para ela não usar nada do grego, porque desde lá vem influenciando gerações. Grego, grandes filósofos, muito sério. E por que você acha que
ele vai fugir um pouquinho, mas talvez te ajude, irmão. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, o que eu quero que você entenda? Lá no Aerópago, que era o lugar onde existiam as grandes, os grandes embates filosóficos, quando estava ali no Aerópago, por que você acha que Deus ergueu Paulo? Porque Paulo ele tinha propriedade intelectual para fazer essas disputas. No entanto, Paulo, ele não foi desconstruído pelo que ele sabia. Não foi. Ele foi desconstruído depois que a verdade... Ele foi confrontado pela verdade, que Jesus é a verdade. Então, no campo do entendimento, você nunca vai entender, irmão. Não vai. Eu posso fazer uma aula de 5 horas, mas se o teu coração, ele não tiver... E eu não sei se você veio no seminário de cura e libertação que nós fizemos aqui. No reino de Deus, não importa quem sabe mais. Para Deus o que importa é quem se rende mais. Então o que você sabe para Deus é nada. Se você se rende 1% do que você sabe, você é o cara. No mundo espiritual é assim. Então o que a gente está trazendo aqui são informações daquilo que o Espírito Santo tem dividido comigo. Talvez eu não saiba te responder todas as respostas. Mas aí você vai indo que eu estou te falando sobre o coração. Oi? Aí você acabou de orientar o que eu acabo de falar sobre o coração. Porque para ele, a minha vida, para ter 5% de segurança de Deus, eu tenho que ter essas ações e buscar o alimento adequado para que o meu coração fique livre. Por exemplo, se nós temos a citação de Abacu, eu me vi numa situação dessa, de fome, de necessidade, e hoje eu estava usou exatamente essa situação. É estar no caos, louvando e glorificando. É isso. É o meu coração que entendeu o real intuito de eu estar aqui, é buscar Deus assim de todas as coisas. Isso. Eu volto lá em Paulo colado dele lá, apedrejado, e andava no foram passar por vergonha na rua, foram presos, dentro da prisão lá, mas é o que? O coração está alinhado com Deus. Com a verdade. Esse lance é uma linha muito grande. Quando nós estávamos tendo um tempo de mesa e dando instruções para o irmão, né? Ele falou assim que o irmão dele sentia no coração dele ter que fazer as coisas corretas. Mas ele tomou posicionamento. Quer dizer, na questão do alcoolismo, ele falou assim, não, cara, eu queria beber. Só que eu tive um posicionamento além dos meus sentimentos de não beber. Só que assim, eu senti o gosto do álcool na boca. Sentia emoção, coração mente. O que Deus quer é posicionamento. Eu quero, mas nem ponto, eu só obedeço. Eu não quero entender o porquê que tem uma lei. Porque se nós almejamos estar na eternidade, isso é muito sério. Se nós almejamos estar na eternidade, lá, como ela disse, tem um rei. E é uma monarquia. Não cabe em nos discutir. E só obedece por cada um. Então, peraí. Mas, e olha só, quem que ele usou para ganhar mais pessoas do mundo? Aquele que era o mais estudioso de todos os apóstolos, Paulo, da escola de Gamaliel, e de vai. Quer dizer, o que Paulo disse? Que eu sei, nada valeu. O que ele fez? Acabou. Só obedeceu. Acabou, ele não quis explicar. Acabou. Então, nós podemos discutir 10, 20, 30 minutos com uma certa questão, mas na hora de estar junto com ele, das nossas provações, o que vai valer é um posicionamento de obediência. O que a gente sabe, para ele não vale nada. Eu quero saber quem vai me obedecer e como Deus também. Exatamente. O meu justo viverá pela fé. Fé. Pela compreensão. Esquece o que eu sei. Porque as pessoas mais difíceis de obedecer estão nas universidades. Sim. Dando aula, porque são os mais inteligentes. Opa, peraí, eu estudei isso aqui. Opa, não, isso aqui não. Pode prestar atenção. As pessoas mais difíceis de honrar por toda a sua
mais São inteligentes. mais inteligentes. É o que a Ana falou. Quando a gente quer racionalizar, trazer para o nosso entendimento, aí nós queremos colocar Deus o quê? Na nossa caixa de carne. Está de brincadeira, não tem como. Não tem como. Esses caras estão querendo descobrir o que eu falo. A Bíblia fala que tem coisas que são infindáveis que só a eternidade vai saber, só cada ele. E a gente fica aqui. Mas eu acho que é esse, eu acho que é isso. Nem Salomão. Já passei dessa. Eu já tentei, mas deixa eu te editar agora. Chega lá no final. Eu pensei super famoso, acho que é Deuteronômio 29, 29, que Deus As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. É Esse isso. negócio do sentimento. Ninguém se toca a Deus. Pessoas que receberam transplantes de coração no decorrer do hospital, até forma negativa. Não, mas tu vai ter sobre o coração. Sim. Você vê, o negócio é tão sério, que você falou da frequência. Cara, se eu estou bem, Kleber, tem mente, coração, perna, braço, todos os órgãos, impacto que está problema. Mas um lenço de pau curado, quando tem o coração, quando tem a mente, sem nada é um lenço. Por quê? Porque tem a unção. Então é acima da nossa compreensão. É a Shekinah onde quer que esteja. O espiritual não se compara com o natural, não tem como. Por mais que não tenha revelações, não tem como. Então, olha só, irmão. Dessa forma aqui que a gente está falando, da consequência da mente que mente, o diálogo interno, ele deixa de ser um lugar de alinhamento, ele se torna o quê? Um ambiente de reforço do erro. Esse é o papel da mente. Então, dentro desse mecanismo, a emoção, ela sempre assume o governo. Aí a alma está no governo. Então, a mente, ela constrói uma justificativa, ela dita o comportamento e ela se torna... o comportamento é o único que vai se tornar o que todo mundo está vendo, mas aquilo foi construído, começou aqui, né? Então, olha só, aí a consequência visível o comportamento é uma consequência visível de uma decisão que eu já legitimei, que quando eu reforço esses pensamentos. Por isso que Paulo falou, eu oro pela renovação da vossa mente, né? Então, olha só, por isso muitas vezes o problema não está apenas no que a gente sente, mas naquilo que a gente aceita como verdade sem confrontar. Porque se a gente não confronta a mentira, você vai crer nela e aquilo vai ser... Satanás vai vir trazendo coisas para reforçar aquilo que você está crendo. Por isso que a mente mente, tá? Então, discernir esse processo da mente, ele é essencial. Ele é essencial. Por quê? Porque ele revela que nem toda voz interna, ela vem da verdade. Ela não vem do Espírito Santo. Então, muitas vezes, ela é apenas o quê? A alma... tentando o quê? Sustentar um governo que está fragmentado, porque está dividido entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu creio. Então, por isso que a gente precisa declarar o que você crê em detrimento daquilo que você sente. Batalha espiritual, ela é assim, ó. A batalha espiritual é você parar, guarda, irmão, você que gosta de falar das coisas do coração, guarda isso. Batalha espiritual, você vai ter que se posicionar no que você crê. Então, vamos supor, vem um pensamento na sua mente, e aí você vai no pensamento de vítima. Satanás nunca vai usar o que não aconteceu, ele vai pegar um fato que aconteceu, e aí ele vai te ficar batendo aquilo na tua mente, e a tua mente vai justificar aquilo, para reforçar aquilo. Então, como você vai vencer dentro de batalha espiritual? Em vez de você chegar para Deus e falar, Senhor, cala a boca de Satanás, já fiz isso, cala a boca do inimigo, tal. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim, eu já te dei governo sobre a terra, para de falar para mim o que você está sentindo e fala para Satanás sobre o que você crê. Aí eu falei, entendi, então agora não é mais para falar para Deus o que eu sinto, é para falar para o inferno o que eu creio. Pronto, pensa num negócio que foi abençoado. Um dia eu lá vou confessar meus pecados em público, e quem confessa seus pecados é livre, liberta, e a graça alcança. Um dia eu estou lá descendo da academia, na escada da academia, meu esposo lindo, maravilhoso lá, fazendo braços fortes. Aí, beleza. Eu chego, olhei, dei aquela olhada da escada, uma moça lá na frente, o que Satanás falou pra mim? Já falei isso pra ele. Tá vendo? Ele tá malhando, ele veio malhar aqui embaixo, por causa que a moça tá ali.
E a moça parece a ex dele. E falou na minha mente. Eu parei na escada, fiquei olhando, lembrei que o Espírito Santo me falava, Satanás, tá. Gente, eu parei na escada e falei assim, cala a tua boca, porque você é um mentiroso. Não é à toa que Deus me fala que você é o pai da mentira, porque você bem é o pai da mentira. Pois agora eu vou te mostrar que se é só isso que você pode fazer, eu posso fazer mais. Fui lá, dei um beijo nele. Meu amor, eu já acabei, tá? Vou te esperar ali na recepção. Fui plena para a recepção. Fiquei lá. Eu sentei. Esse é Na recepção já tinha saído a emoção. Contei isso para a Priscila e para a Marcela. É batalha, todo mundo tem. Só que eu aprendi a fazer a batalha certa. Em vez de eu chegar nele e fazer aquela cena. Por que você está malhando aqui, essa mulher na frente? É que tudo que Satanás queria que eu fizesse. Mas aí eu falei, não vou fazer isso não. E eu já ganhei outras batalhas tendo esse posicionamento. É só isso que você pode fazer? Então eu vou te mostrar que eu posso fazer mais. E confrontar o pensamento, e não a pessoa. Porque se eu tivesse confrontado meu esposo, eu já tinha feito isso algumas vezes no passado. Eu falei, não vou cair no mesmo lugar. Porque aí é burrice, cair no mesmo lugar. Não, você já tem estratégia, eu vou usar ela, né, gente? E funcionou, acredite. Por isso que eu continuo casado. Mas como que o inimigo, ele usa as emoções para assolar a gente, né? Eu acabei de contar um caso legítimo que aconteceu comigo. Satanás, ele não cria as emoções, ele não tem poder de fazer isso, mas ele distorce a ordem. A ordem o quê? Funcional do processo. Por quê? Sentir, pensar e agir. Aí a gente começa o quê? Quebrar o ciclo, e aí você começa a ser guiado pela emoção. Então a estratégia, quer falar, Júlia? Sim, o Kleber sempre fala isso, a estratégia nunca mudou. A estratégia é sempre a mesma do Éden. Se comeres, será como Deus. Nunca mudou a estratégia. Ele sempre vai colocar um sofisma pra gente, né? Então olha só, a estratégia não é eliminar o que sente, porque Satanás sabe que a alma foi Deus que deu, ele não vai poder ir lá tirar. Então o que ele tem que fazer? Como ele é o pai da mentira, ele tem que fazer a gente crer de uma forma diferente, né? Então olha só, ele desloca o homem da posição espiritual para a reação emocional. É isso que ele faz. Gente, não, quem já assistiu, vocês não assistiram, meninas, vocês assistem, ora para Deus dar um homem daqueles para vocês, que eu já sou bem casada, mas ora, assiste aquele filme lá, Coração Valente, como que chama aquele? Os Espartas, que a gente vai ver um homem de verdade. Hoje os homens é tudo emocional, mas aqui nessa igreja eu profetizo em nome de Jesus que todos os homens são espirituais. Eita glória! Então olha só, Satanás, ele atua exatamente no ponto da emoção, é nesse ponto. Então quando aquilo que deveria sinalizar o governo espiritual, aonde está a relação, passa o quê? A governar. A minha emoção agora me governa. A senhora quer falar? Ah, tá. Então nesse deslocamento, as emoções tornam o quê? Um instrumento de desordem interior. Elas se tornam um instrumento de desordem interior. Então olha só, o medo acaba paralisando a pessoa. Por quê? Porque o medo é legítimo, é um sentimento do ser humano. Mas o que é coragem? É a ausência de medo? Não, é você ir com medo mesmo. Isso é coragem, porque o sentimento está ali. O sentimento foi Deus que deu, e ele é um sinalizador. Por exemplo, uma pessoa que ela começa a ter lepra, ela começa a correr risco de vida, porque às vezes a parte fica insensível, ela pode se queimar, fazer alguma coisa. Então o sentimento, ele é uma ferramenta de Deus, mas ser guiado por ele, aí já é um problema, entende? Então por isso que a gente está falando, o sentimento ele é legítimo, né? Então, aquilo que governa a gente, vai trazer a gente para o campo que ou Deus quer, ou que Satanás quer. Satanás sempre vai querer enganar, né? Então nesse deslocamento, que a gente está falando, as emoções, elas desordenadas, elas se tornam um instrumento na mão do diabo, para fazer a gente fazer o que ele quer. Porque ele usa o que a gente já tem contra nós, entende? Então olha só, a dor, ela passa o quê? A justificar o pecado. Gente, mas eu estou fazendo isso porque eu não consigo. Sempre a pessoa vai estar se colocando no lugar do quê? De uma vítima, né? Acerca daquilo que aconteceu. Então a vitimização, ela vai ser estabelecida como a identidade da pessoa, tadinha da pessoa, e ela não vai querer sair desse lugar. Então fica nesse ciclo, sabe, repetitivo.
que mantém sempre o mesmo padrão comportamental. Então, o que a gente está falando aqui é a última coisa do comportamento, né? O resto já vem um monte de coisa antes. Então, o resultado disso tudo é uma espiritualidade instável. A pessoa não consegue se firmar na espiritualidade ali. Então, ela fica muito sensível e frágil à verdade. Então, quando as emoções operam sem o governo espiritual, elas deixam de ser indicador e se tornam portas abertas para a opressão. É aqui onde Satanás trabalha, é nas nossas emoções. Então, aquilo que deveria revelar o estado do interior, ele passa a conduzir as minhas decisões. Porque eu falei, a alma, ela é legítima, mas a gente começa a entender que estado de espírito que a gente está a partir do momento que a gente se observa quem está nos guiando, se é a alma ou se é o espírito, né? Então, Satanás ele vai distorcendo a percepção e aí automaticamente ele vai enfraquecendo o discernimento espiritual da pessoa e comprometendo o quê? O meu posicionamento final, que aí é o comportamento, né? Que aí na verdade é só o extrato daquilo que já está dentro da pessoa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de decodificar as emoções. Então, diferente dos sistemas religiosos, né, que a gente já falou bastante disso aqui também, a espiritualidade saudável, ela funciona como um eixo de resiliência, que a gente já falou também sobre isso aqui, até sobre a questão de Paulo, né? A gente falou que aquele versículo, tudo posso naquilo que me fortalece, é sobre resiliência, não é sobre triunfalismo. A gente falou sobre isso aqui. Então, olha só, a espiritualidade, né, que é saudável, ela oferece ao indivíduo um senso de identidade que não depende apenas da circunstância externa, que é aquilo que acontece comigo, né? Mas ela vai permitindo maior estabilidade diante dos desafios, porque agora aconteceu isso, mas agora aconteceu, vamos ver o que a gente faz e vamos caminhar, não vamos parar, não vamos estagnar por causa do problema, não é sobre isso. Então, dentro dessa perspectiva, a espiritualidade, ela contribui para o desenvolvimento de valores como humanidade, como humildade, como atributos que são atributos de Deus, porque filhos de Deus têm que ter, cheios do Espírito Santo, tem que colocar para fora aquilo que está dentro. Então, por isso que a gente está falando sobre resiliência aqui. Então, esses valores, eles não surgem como algo que foi direcionado ou só ensinado, não, mas eles são uma resposta do governo que me guia. Então, é sobre isso que a gente está falando, que agora a pessoa ela é consciente, ela está o quê? Ela está resiliente espiritualmente, então ela já sabe a resposta que ela vai dar acerca das coisas que acontecem, porque senão, até nessa, a gente está brincando, mas foi uma vivência meio do Kleber mesmo, não vou acabar de contar a história. Depois de um tempo eu contei isso para o Kleber, a alternativa do Kleber, como a gente passa por muito campos de batalha espiritual, foi fazer o quê? Não, meu amor, então eu vou malhar só onde você estiver. De forma alguma, porque isso não traz para a gente ferramentas necessárias para a batalha, muito pelo contrário, isso nos aprisiona, porque se eu só vou ficar segura se o Kleber estiver do meu lado, isso não é uma solução para casamento, porque pode ser que em algum momento eu precise que ele está em algum lugar que ele não precise ir, o que a gente vai fazer? Então não é sobre eu satisfazer a minha emoção com a posição do meu marido, não é sobre isso. Então, quando a gente é maduro, você entende que não é esse lugar que vai deixar a minha emoção confortável, porque para mim, gente, de verdade, seria mais confortável se ele estivesse do meu lado. Emocionalmente, sim. Eu ia ver que ele estava ali, porque a gente gosta, né, de ficar assim, ele não está olhando para ninguém. Mas isso é meninice da alma. Isso não vai resolver o problema. Então, ele até propôs isso para mim, não, de jeito nenhum. A gente precisa de aprender a confiar um no outro, porque se não for Deus que cuida do olho dele, não fosse eu que vou cuidar. Então não é a resiliência emocional, é você entender, transpor. Próximo, a gente vai andando, porque senão, se a gente for resolver dessa forma, aí a gente se amarra, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão agora, que gera vida. Então, a gente fechou ali, a gente estava falando sobre as emoções como governo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do perdão. O perdão, frequentemente, ele é associado na esfera moral, digamos assim. Geralmente ele é interpretado como se fosse o quê? Uma troca que você faz quando você vai lá e escolhe fazer algo para uma pessoa, você se libera e libera a pessoa. Então, nessa esfera, assim, como se diz, moral, ética e moral, é uma coisa de troca. A pessoa ganha e eu ganho também. É
mais ou menos como se fosse uma troca, né? Mas o perdão, ele tem despertado a comunidade científica para estudar um pouco mais. Por quê? Porque pesquisas contemporâneas demonstram que o ato de perdoar não é apenas um gesto altruísta, como a gente pensa, né, na esfera moral, não, mas ele é um processo profundamente curativo, que ele traz cura para a pessoa até na esfera do corpo mesmo, né? E ele tem impactos diretos na saúde emocional, mental e física. Então, por isso que a comunidade científica, ela estuda muito sobre o perdão. Então, na ótica da ciência, o perdão é definido como um processo psicológico que envolve uma mudança deliberada de atitude em relação a alguém que causou algum mal para mim. Então, essa mudança, ela não ocorre apenas no campo emocional, mas ela também no cognitivo e no comportamental. E fisiológico também, né? Porque o fisiológico também é consequência. Então, na fisiologia, ela vai fazer o quê? Reduzir o nível de estresse, de ansiedade e até de hormônio, né? Como cortisol, tudo isso. Então, automaticamente, vai ter alteração no nosso corpo e também vai ajudar a gente com a questão de doenças psicossomáticas. Então, quando a gente solta esse ressentimento, o organismo deixa de liberar esses hormônios de forma contínua. Na esfera natural, vai acontecendo isso, né? Então, acontece que acaba não sobrecarrega o nosso coraçãozinho, né? A gente fica bem. Então, na esfera espiritual, o perdão não é só uma recomendação, como na esfera natural. Ele é uma condição estabelecida por Deus para acessar o quê? Os benefícios da graça. Então, por mais que a Bíblia está cheia de promessas, todas as promessas estão condicionadas a uma ação humana. Lembra que a gente falou? Nem Deus, nem o diabo faz nada na terra se não for através de um homem. Então, mesmo que Deus quer te encher de bênção, depende de uma posição sua. Eu falo que Deus é um Deus de reação. Deus não age, Ele reage. Ele reage à sua fé. Então, sempre precisa de uma ação humana. Então, Jesus, ele estabelece esse princípio, né, de uma forma bem clara ali, naquela parábola do credor incompassível. Um homem que havia sido perdoado de uma dívida impagável, que se recusa a liberar alguém que lhe deveria muito menos, né? Lembra aquela parábola? Então, a resposta do Senhor, ele não é simbólica. Ela é o quê? Ela é realmente uma analogia de como é feito no mundo espiritual. Então, o que ele fala? Ele fala lá no versículo, acho que é 34 ou 35, a parábola está em Mateus 18, eu acho que é no versículo 34, eu só não vou ler ele inteiro porque para a gente ganhar tempo, mas é no versículo 34, me veio aqui agora. Ele fala que ele vai entregar aquele homem aos verdugos. Então, 34, né? Então, olha só, ele fala que ele vai entregar aquele homem aos verdugos até que ele pague tudo o que ele devia. Então, olha só, eu vou falar agora. Os verdugos, eles são executores de morte. Sabe quem são os verdugos? Aqueles caras lá nos Estados Unidos onde tem sentença de morte? O Caio está falando ali. Eles colocam aquelas capas pretas, fica só o olhinho de fora para que não haja um reconhecimento de que ele que está fazendo a execução de morte. Então, essa parábola, ela revela para a gente o quê? Um princípio. O que é o princípio espiritual? O salário do pecado é a morte. O princípio espiritual é esse. Então, quando o perdão é retido, eu estabeleço o que no mundo espiritual? Uma legalidade. Porque está escrito que ele vai entregar os verdugos. Então, eu abri uma legalidade para que essa lei entre em operação automaticamente. Ela entra em operação, porque eu transgredi uma lei espiritual. Então, os verdugos, eles não são só uma construção subjetiva que está lá na Bíblia. Nada na Bíblia é por acaso, mas é a consequência direta dessa lei que foi infringida e que automaticamente ela entrou em uma operação, porque o perdão foi retido. Então, é tudo automático. Está vendo? No mundo espiritual é automático. Então, automaticamente vai tendo o quê? Tormentos interiores, a pessoa vai tendo prisões emocionais, só vai piorando o negócio, porque a lei está em vigência, né? Então, o que isso acontece? Vem o ciclo de destruição primeiro aonde? Na alma, e inevitavelmente afeta o corpo. Por quê? Porque essa lei, ela está em movimento. Então, o perdão, ele não é uma ferramenta emocional, ele é um princípio espiritual que foi estabelecido por Deus. Então, no campo do desenvolvimento humano, o perdão é frequentemente apresentado como um instrumento de
amadurecimento emocional, libertação de traumas. É como se fosse mais ou menos eu tiver que fazer um convencimento para a pessoa do que ela tem, mas ela pode ou não perdoar, né? É como se diz, é facultativo. Para Deus não é. Para Deus é condicionado. Então, entende a diferença? Então, olha só. Na esfera de Deus, não tem negociação. Ou você perdoa, ou você entra dentro da lei. Não tem plano B, né? Então, ele é visto como um caminho para você ter a paz interior e automaticamente os benefícios da graça, né? Então, não é só uma ferramenta de evolução, né, pessoal, que é o que é apresentado para a gente dentro da ciência de desenvolvimento humano. À luz da espiritualidade, o perdão, ele é uma condição para você sair daquele nível que você está. Então, o perdão nasce como uma resposta a um princípio superior, que Deus já estabeleceu. E não é como uma estratégia para eu me desenvolver e ser uma pessoa mais espiritualizada, né? Então, quando ele é reduzido a uma ferramenta de desenvolvimento humano, ele se torna condicional. Ou eu posso ou não fazer, né? Mas na esfera espiritual não é assim que funciona. Mas quando ele é compreendido como um princípio, ele se torna o quê? Inegociável. Gente, isso aqui é um negócio que Deus leva a sério? Leva a sério. Isso aqui é um negócio que Deus leva muito a sério. E é nesse ponto que acaba ocorrendo algumas rupturas, né? O perdão deixa de ser medido pelos efeitos e ele passa a definir aquilo que você vai realmente colher a partir de um ato seu, de querer ou não perdoar, né? Então, Deus é lindo, porque Ele não dá para a gente livre-arbítrio, e aí a gente escolhe. Então, vê que a maioria das coisas que a gente vive é por escolha, Então, olha só, o eixo aqui muda completamente da esfera espiritual para a esfera natural. Não se trata mais de quem o homem se torna ao perdoar com coisas, ferramentas altruístas, não. Mas qual princípio ele está escolhendo sustentar dentro dele de governo espiritual? Então, muitas sofismas por ter esse peso, o perdão no mundo espiritual, foi implantado dentro de nós a respeito do perdão. Primeiro, perdoar e esquecer. Esquece, lembra no seminário de cura que eu fiz, até coloquei um slide falando do que a ciência humanista fala que é perdão? Aquilo é uma mentira, não é verdade. Perdoar não é esquecer. Uma das ideias mais difundidas sobre o perdão é de que perdoar significa o quê? Já esqueci, esquece isso, deixa isso para lá, né? Não é sobre isso. Essa associação ela não encontra fundamento na palavra, não encontra. Nem acho que na de desenvolvimento humano também, né? Porque nunca estudei sobre isso. Então, se o esquecimento ele fosse a base, né, para você perdoar, aí teria um problema. Então o perdão ele só existe porque a memória permanece, a memória está ali, eu fui ofendido, agora eu tenho que perdoar, o problema está lá, continua lá. Agora vamos falar a verdade, gente, se o perdão fosse esquecimento, que valor espiritual teria o perdão? O perdão só é um ato de muita nobreza espiritual, é porque eu lembro que eu fui ofendido, porque se eu fui ofendido, agora eu preciso liberar por intencionalidade, mas se eu não estou lembrando que aconteceu nada comigo, que nobreza espiritual tem nisso? Se fosse esquecimento. Então, por si só, essa conversa que a gente está aqui já deveria desconstruir esse sofisma que perdoar é esquecer. Não é esquecer. Não é esquecer. Perdoar não apaga a coisa que aconteceu. Ela não. Por exemplo, você machuca, eu tenho cicatriz aqui que eu olho, eu lembro exatamente o que aconteceu. Obrigada. Se ela entrou em relação ao desejo de relação a uma decisão de saber viver com aquilo que aquilo não vai fazer mais mal, mas ela está na minha vida. Exatamente. Sim, como uma cicatriz, é isso. Então, olha só. Outro sofisma, perdoar é sinônimo de reconciliar. Isso aqui é o que mais tem de dúvida. Mas e aí? Eu perdoei, e agora? Não, eu não falo mais com a pessoa, eu falo com a pessoa. Vamos pegar a base bíblica para falar sobre isso? O perdão é um mandamento claro e negociável. Mas e a reconciliação? Ela segue outro princípio. Outro princípio. Então, olha só. Ela está condicionada a uma mudança de postura de quem errou. Vamos lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 3. Para a gente ganhar tempo, eu vou lendo aqui, mas vocês anotem.
Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Princípio estabelecido. Então, esse princípio ele é revelado de uma forma clara lá na vida de Samuel. Lembra quando Saul, ele vai lá, ele sobe, Samuel está demorando, ele sobe, ele começa a fazer o sacrifício, porque a Bíblia fala que o povo está dispersando. Aí o que ele faz? Para não perder a presença do povo, ele entra no lugar do sacerdote e ele começa a fazer o sacrifício. Então, olha só, Saul, ele não apenas desobedeceu a Deus, ele usurpou o lugar de autoridade que por direito era de Samuel. Deus tinha dado para Samuel. Então, olha só, ainda assim, Samuel perdoou. A Bíblia é tão clara em falar que Samuel perdoou, que não sei em qual livro, mas está na Bíblia, porque eu também não posso lembrar tudo. Mas ele fala que Samuel, ele não, falou para Saul que ele nunca mais ia ver ele até que ele morresse. Porém, a Bíblia também fala que ele orou tanto por Saul que chegou uma hora que Deus encheu o saco dele e falou assim: meu filho, eu já rejeitei ele. Percebe? Então no coração de Samuel não tinha nada, ele já tinha perdoado. Mas na ação de Samuel, o que ele fez? Você nunca mais anda comigo, porque você quebrou um princípio inegociável. Então aqui você está vendo que a atitude de Samuel está alicerçada nesse texto de Amós. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está alicerçada nesse princípio aqui, a atitude de Samuel. E no coração não, ele já tinha perdoado e continuava intercedendo por Saul. Então vê, a ausência de reconciliação não estava na falta ali de perdão, não é que ele não perdoou, não é sobre isso, mas na ausência de alinhamento da visão. Samuel, ele continuava com o coração em Deus. Saul já tinha distorcido o coração para a aparência, porque os outros iam ver dele. Então já não tinha mais o mesmo espírito, os dois não caminhavam mais dentro do mesmo espírito. Então isso revela o quê? Um princípio. O perdão é uma ordenança, mas a reconciliação, ela depende da visão da qual os dois estão submetidos. Onde não tem um acordo, não tem caminhada. Mas aqui também a gente precisa de fazer um adendo, de que a gente está falando aqui, sempre a gente precisa de buscar uma lei espiritual para se sustentar. Mas e no caso, lembra que a gente falou aqui daquela história dos dois que casaram, nenhum era convertido e tal, lembra? Que a mulher agora estava naquela última aula nossa, que a gente na hora que terminou falou sobre aquele caso, virou meio que uma polêmica. Nesse caso não entra essa lei espiritual. Por quê? Porque Deus também estabelece outro princípio. Então, nesse caso, se Deus converteu um primeiro e o outro está vendo que o outro não veio, a Bíblia também tem uma lei para isso. Aquele que é casado com um ímpio, a sua fé que tem que afetar ele. Então não é uma coisa tudo junto e misturado para a gente só pensar e fazer do jeito que a gente pensa. Tudo tem que ser através de uma lei espiritual. E quando Jesus fala dos 70 vezes 7, olha o que Jesus está revelando. Gente, isso aqui, eu fiquei tão aleluiado no dia que o Espírito Santo me revelou isso aqui, que eu fiquei tão feliz que eu não conseguia mais nem dormir. Mandei até uma mensagem para o pastor Jesus, de tão feliz que eu estava. Porque olha só, quando Lameque declara lá em Gênesis, eu acho que está em Gênesis 4:24, que se alguém ferisse ele seria vingado 70 vezes 7. Então aquela declaração, quando Jesus fala para Pedro, ele não está fazendo só uma declaração, não é um número aliado assim, sabe? Não, o que Jesus me revelou? Que isso é a expressão máxima da escalada do pecado humano, quando ele faz 70 vezes 7. Então, anos depois, quando Pedro pergunta para ele, por que ele responde que você tem que perdoar 70 vezes 7? E por que coincidentemente ele responde com o mesmo número que o Lameque foi lá e declarou? Por quê? Na Bíblia nada é coincidência, nada na Bíblia está lá por coincidência. Jesus, ele não estava quantificando, não. Então peraí, eu vou colocar 70 vezes 7, vamos ver quanto que dá, e se passou disso, acabou. Não, Jesus só mandou até aqui, não é sobre isso. Então olha só, ele estava redimindo uma linguagem. Então Jesus, ele desceu na terra para redimir tudo. Ele estava redimindo uma linguagem. Então, onde Lameque estabeleceu um padrão máximo de vingança, Cristo vem e reestabelece um perdão ilimitado. Por quê? Porque a graça é sempre maior. Por isso, eu não lembro onde que está, mas tem um versículo que fala assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que ele está trazendo para nós? Que aqui, essa declaração de Jesus
não é para quantificar quantas vezes eu tenho que perdoar, não é sobre isso. Ele está redimindo uma linguagem que foi a escalada máxima do pecado. Então, o que Jesus espera da gente? Filhos de Deus, a gente não carrega diante o ciclo do pecado. O que a gente faz? A gente interrompe ele. A gente interrompe ele como? A gente redime o espaço que a gente está. Então, se é dentro da minha família, se é dentro do meu trabalho, filhos de Deus, eles são convidados a remir toda a esfera da sociedade. Por isso que a gente precisa de manifestar Cristo. Quando você perdoa alguém que está do seu lado, você está materializando a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse 70 vezes 7, ele está falando de um padrão redentivo. Ele não está falando de uma quantidade. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Então tudo na Bíblia tem um porquê e um propósito. Quem estava aqui no seminário, lembra que eu falei sobre a chave do perdão, né? Que é a semente e o processo. Então, quem não estava, a gente vai falar agora. O perdão, ele começa o quê? Numa declaração. Eu perdoo. Plantei a semente. Acabei de plantar a semente. Então, nesse momento, a decisão consciente foi estabelecida. Eu perdoo. Independente do que eu sinto. Porque se depender do que eu sinto, não é perdão, é uma troca. Perdão é quando você não espera nada em troca. Aí é perdão. Então, a partir daí, o processo ele precisa ser sustentado. Como que a gente sustenta uma semente que você planta na terra? Você rega? Tem que regar. Então, e na esfera que a gente está fazendo isso num movimento espiritual, a gente vai fazer um ato de fé. A gente vai regar isso com oração. Então, eu libero a pessoa. Senhor, eu perdoo fulano, a Maria que me feriu. Eu só comecei o processo. A partir de amanhã, eu vou olhar para Maria com olhos de amor? Não. Talvez não. Pode ser que sim? Pode. Porque eu não posso colocar Deus dentro da minha caixinha. Mas tudo que acontece, Deus usa para um bem maior, que é o processo no nosso coração. Então, como que a gente vai fazer para que esse processo cresça? A gente vai proteger aquilo que foi liberado pelo ato de fé, que foi o que eu liberei através da minha palavra, que eu perdoo. Então, o que é o erro mais comum? É que a pessoa, ela tenta validar esse perdão pela mudança do outro. Eu perdoei, já que eu perdoei, ele me devia, então agora eu espero dele um comportamento diferente, já que eu tive um ato de tanta nobreza. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa. Então a gente quer esse perdão, mas através de uma validação comportamental do outro. Se o outro fizer bem, a gente perdoa. Caso contrário, acabou meu nível de perdão aqui, não quero mais, não é? Então não é sobre isso, tá? Então, quando isso acontece, o perdão deixa de ser um posicionamento espiritual e se torna uma negociação emocional. Ele faz para mim, eu faço para ele, está tudo certo. E o perdão é espiritual, ele não é só relacional e emocional. Então, perdoar não é liberar o outro, é decidir eu permanecer livre da emoção que me governa, porque aí eu estou partindo para um posicionamento espiritual. Então, o perdão, ele não vai ser um ato automático de mudança no outro para que eu fique bem, então só então eu resolva. Não é sobre isso. O perdão é um ato consciente, espiritual, onde eu me posiciono além daquilo que me fizeram, para que Cristo seja manifestado através da minha vida, e através da minha vida a outra pessoa possa ser afetada pela graça que me alcançou primeiro. É o contrário. Então, é sobre isso. E agora, eu vou falar a frase de hoje, meu amor. Enquanto a emoção governa e o perdão se nega, a alma se prende e a vida se entrega. Mas quando o espírito assume e o perdão se libera, nasce uma vida leve, firme e inteira, onde a graça sustenta e a verdade prospera. Amém? Enquanto a emoção governa e o perdão se nega, a alma se prende e a vida se entrega. Mas quando o espírito assume e o perdão se libera, nasce uma vida leve, firme e inteira, onde a graça sustenta e a verdade prospera. Então, que a gente escolha estar nesse lugar onde a graça possa fluir através de nós.